Olá a todos os alunos do 9º ano. Agora vamos dar continuidade com matemática, sou a professora Manuela, e vamos ao tema de hoje. Hoje nós vamos praticar matemática com equação do segundo grau completa. Então vamos ver aí alguns exercícios do conteúdo da aula que a gente viu ontem, né? Então vamos ver nossa primeira questão. Quais os possíveis valores de x da equação 3x² mais 4x mais 1 igual a 0? Então, lembrem que a equação do segundo grau tem duas soluções e só uma das alternativas é correta. Vou deixar um tempo para vocês e daqui a pouco a gente volta. Vamos agora analisar as respostas aqui dos alunos. Estou vendo que alguns responderam diferente. Olha só, o Matheus e a Adria responderam que é a letra C. A Késia, a Elisa, o Luiz Fabiano, o Emanuel e o Adriano responderam que é a letra A. Quem mais? O Kenry respondeu a letra C. Ian respondeu letra A. Josimar também respondeu letra A. Letra A está ganhando. A Ruth e a Rosiane responderam letra A. O Janderson respondeu que é a letra C. Muito bem, estou gostando de ver. Continuem participando e tentem resolver. Compartilhe aí as dúvidas e as respostas de vocês. Vamos então à solução da questão. Temos aí, ó, quais os possíveis valores de x dessa equação aqui, que é uma equação do segundo grau. Então, vamos ver qual é a alternativa correta.
Alternativa correta, olha só, letra A, menos 1 e menos 1 sobre 3. Agora vamos ver por quê. Primeiro, a gente vai calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, que são os coeficientes lá da equação do segundo grau, e a gente encontra que o valor de delta é igual a 4. Aí esse 4 a gente substitui aqui, ó, na raiz do delta na fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz do delta, que a gente calculou 4, sobre 2 vezes a, 2 vezes 3, que é 6. Então ficou assim, ó, o valor do x vai ser menos 4 mais ou menos 2 sobre 6. E daí a gente tem as nossas duas soluções, o x' e o x duas linhas. O primeiro, menos 4 mais 2 vai dar menos 2 sobre 6. Isso aqui a gente simplifica, ó, dividindo tudo por 2, vai ficar 2 por 2, 1, 6 por 2, 3, não esquecendo nunca do sinal negativo aqui. Então, a primeira solução é menos 1 sobre 3. E a segunda solução vai ser menos 4 menos 2 sobre 6. Menos 4 menos 2 dá menos 6. E menos 6 dividido por 6 vai dar menos 1. Então, temos aí as duas soluções da equação do segundo grau. Soluções negativas, parabéns aí a vocês que acertaram. Quem não acertou, não se preocupe, a gente ainda confunde sim um pouco a questão dos sinais, mas é só a gente continuar praticando e se atentando sempre aí na solução no jogo de sinal. Agora vamos para a nossa segunda questão. A diferença entre o maior e o menor valor de x da equação x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0 é... Então, temos aqui uma equação do segundo grau e olha só qual é a pergunta. A diferença entre o maior e o menor valor. Na equação do segundo grau, a gente vai ter duas soluções, o x' e o x duas linhas. A gente quer saber a diferença entre o maior e o menor. Então, a gente vai pegar um e subtrair do outro, ou seja, subtrair o menor do maior. Vou deixar um tempinho aí para vocês e daqui a pouco a gente volta.
Vamos agora verificar as respostas dos alunos aqui para a nossa segunda questão. Deixa eu ver aqui. A Késia respondeu que é a letra A. O Camilo César respondeu que é a letra C. A Elisa, o Emanuel responderam que é a letra A. A Manuela, minha xará, também respondeu que é a letra A. Deixa eu ver quem mais. O Maicon respondeu que é a letra D, então já temos aí agora 3 respostas diferentes. Então, qual será? Então, como eu falei, né? A gente precisa primeiro analisar as soluções e depois fazer a diferença. Então, vamos ver a solução dessa questão. Temos aí a equação do segundo grau. E a gente precisa saber qual a diferença entre o maior e o menor número. Olha só. Nossa resposta, letra A, raiz quadrada de 5. Agora vamos ver o porquê. Olha só, primeiro a gente calculou delta, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Aqui a gente faz o jogo de sinal, ó, menos com menos vai dar mais, e faz a multiplicação, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Então, fica 1 mais 4 igual a 5. Ou seja, o delta vai ser igual a 5 e a gente vai substituir ele aqui, ó, na fórmula de Bhaskara. Então, a gente vai ter menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2 vezes 1. Jogo de sinal aqui novamente, menos com menos vai dar mais, mas ele não precisa aparecer. Mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Vejam que a raiz de 5 ficou aqui porque ela não é exata. Então, a gente já vai direto para as duas soluções. A primeira, o x' vai ser 1 mais raiz de 5 sobre 2 e o x duas linhas vai ser 1 menos raiz de 5 sobre 2. Posso deixar desse formato, professora? Pode. Isso aqui é a representação de um número. Isso aqui também, não tem problema nenhum. Agora, a gente vai fazer a diferença entre eles. X' menos x duas linhas vai ser, olha só, 1 mais raiz de 5 sobre 2 menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Por que que está entre parênteses? Porque esse menos aqui, ele vai servir tanto para o 1 quanto para o menos raiz de 5. Olha só como vai ficar. Aí vai ficar menos 1 mais raiz de 5, ó, porque menos com menos vai ser mais. Aí o que que a gente pode fazer? A gente cancela aqui, ó. Um positivo com um negativo, que vai dar 0. E sobra o quê? Raiz de 5 mais raiz de 5. Raiz de 5 mais raiz de 5 é 2 raiz de 5. E permanece aqui, ó, o denominador aqui embaixo, que a gente pode cancelar, ó. 2 por 2 dá 1. E 1 vezes raiz de 5 é o próprio raiz de 5. Por isso que a nossa alternativa lá correta é a letra A, raiz quadrada de 5. Então, parabéns aí a vocês que acertaram. Vamos agora para a nossa terceira questão. A equação x ao quadrado mais 12x mais 40 igual a 0 admite. Temos aí 4 alternativas. Então, as alternativas são em relação aos valores de x. E como a gente faz para saber? A gente só analisa o sinal ou o valor do delta. Então, bem simples é essa questão. Vou deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta agora para verificar a solução da nossa questão 3. E agora a gente tem uma unanimidade aqui, todo mundo respondeu a letra D. Deixa eu ver quem foi que participou. Olha só, a Elisa, a Késia, Maria Isabel, Ian, Ruth, Letícia, Manuela, Vinícius, Cíntia, Tyson. Estou gostando de ver a participação de vocês. A Rosiane, a Bruna, Pedro, todos estão respondendo. A Kimberly e o Matheus e o Emanuel, letra D. Então vamos conferir se realmente é a letra D. Será que todo mundo acertou? Vamos ver. Então temos aí a equação do segundo grau. E a gente precisa saber aí se ela admite dois valores positivos, negativos, apenas um valor, ou se não possui solução real. Olha aí, letra D, não possui solução real. Mas como que a gente faz para saber que aquela equação não possui solução real? Olha só, quando o delta é negativo, a equação do segundo grau não vai possuir solução real. Lembram que eu falei isso para vocês na aula de ontem? Como? A gente calcula aqui, ó, faz a verificação calculando o delta. 12 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 40. Então, olha só, 12 ao quadrado é 144 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 40, 160. Então, a gente vai ter 144 menos 160, que dá menos 16. Aí, quando a gente for jogar lá na fórmula de Bhaskara, que a gente vai precisar da raiz quadrada do delta, a gente vai ter o quê? Raiz quadrada de menos 16. E a gente sabe que esse valor aqui não pertence ao conjunto dos números reais, que é o que a gente está trabalhando por enquanto nas nossas equações do segundo grau. Então, gostei de ver. Parabéns aí a todos que participaram, que acertaram. Agora vamos para a nossa questão de número 4. A soma e o produto das raízes da equação x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero são, respectivamente. Então, novamente, preste atenção aí no comando. Depois de calcular as raízes, as soluções, a gente vai somar elas e depois vai multiplicar e verificar quanto é. Vou deixar aí um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta. Novamente estou vendo que os alunos estão participando bastante e novamente temos a mesma resposta aqui, ó. Tá todo mundo respondendo que é a letra C. A Elisa, a Cíntia, o Daniel, a Karine, Emanuel, Matheus, Manuela, Eduarda, Pedro, Luiz Henrique, quem mais? A Ruth, a Lana. Todos responderam que é a letra C, então vamos verificar se realmente a nossa resposta é a letra C. Temos aí novamente a equação do segundo grau, a gente vai resolver. Olha aí, letra C, 6 e 5, mas como é que a gente fez para chegar nesse resultado? Primeiro, calculamos o delta, ó, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Menos 6 ao quadrado é 36, menos aqui da fórmula, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então, vamos ter 36 menos 20, que é igual a 16. Aí a gente já põe direto aqui, ó, dentro da raiz quadrada. Então, nós vamos ter que o x é igual a menos 6, menos com menos vai dar mais, pelo jogo de sinal, mas a gente não precisa pôr porque ele está na frente. Aí vem mais ou menos, raiz quadrada de 16 é exata, é 4, e 2 vezes 1, 2. Então, a gente chega aí que o valor de x dessa equação é 6 mais ou menos 4 sobre 2. E agora a gente vai ver quais são as duas soluções, x' e x duas linhas. X', 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. Então, temos aí o valor da nossa primeira solução. Segunda solução, 6 menos 4, 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, temos aí as duas soluções, 5 e 1. Só que a questão pediu o quê? A soma e o produto das duas soluções, ó. Quando a gente soma x com x', a gente vai ter 5 mais 1, que é igual a 6. E o produto vai ser x vezes x' vezes x duas linhas. 5 vezes 1, que é igual a 5. Então, a gente chegou aí que a soma é 6 e o produto é 5. Parabéns aí a todos vocês que acertaram. Obrigada pela participação de todos e a gente se vê na próxima.